Olá, pessoas, tudo bem? Espero que estejam bem, felizes e saudáveis. Eu sou Vera Valentim, do canal Psicologando com Vera Valentim. E o nosso tema de hoje será autoestima, poder para ser e vencer, que eu estou oferecendo para todas as mulheres do planeta que vão com certeza ouvir, assistir ao meu vídeo e entender tudo que eu estou falando, né? Então, parabéns às mulheres brasileiras ou aquelas que entendem português pelo dia de amanhã. Apesar de eu estar dedicando esse tema para as mulheres devido ao Dia Internacional, na verdade é um tema recorrente e importantíssimo para todos nós, porque a autoestima é a base de toda a nossa vida, é aquilo que faz com que nós sejamos felizes, que possamos fazer outras pessoas felizes. Então, aproveitem, rapazes, crianças, meninos, meninas, quem quiser, e reflitam sobre todas as colocações que nós vamos trocar aqui. E se vocês sentirem vontade, por favor, mencionem nos comentários o que vocês pensaram, o que vocês sentem. Se vocês quiserem agregar conhecimento, sintam-se à vontade para isso, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar o nosso tema, autoestima, poder para ser e vencer, com um pensamento do Oscar Wilde, que diz: amar a si próprio é o início de um romance para toda a vida. E muito correto, não é? Porque afinal nós vamos conviver conosco pela vida inteira, né? Podemos trocar de parceiros, podemos desistir das nossas famílias, enfim, de amigos, mas nós não podemos desistir de nós mesmos. Então, que nos amemos para que nós possamos ter uma vida de propósito, de significado. E o que é autoestima? Autoestima é amar-se, valorizar-se e aceitar-se. É ter uma visão saudável de si mesmo, de suas melhores qualidades e realizações, por melhores que estas sejam, continuando a trabalhar para melhorar-se a cada momento. É o competir consigo mesma, é refletir uma pessoa forte, vibrante, motivada. Pessoas com autoestima elevada estão conectadas com as suas emoções, respeitam a si mesmas e, consequentemente, respeitam aos outros. A autoestima é o caminho que nos leva ao sucesso ou ao fracasso. Essa característica importante da nossa personalidade, diria que uma qualidade, né, uma habilidade das nossas personalidades, começam dentro da nossa família, né? Aliás, tudo começa dentro da família, que é o universo da criança por bons anos. E geralmente ela é o reflexo de como nós internalizamos essas experiências de confiança, reciprocidade e autonomia dentro de casa, que são a base de formação da nossa personalidade, ou seja, de uma personalidade saudável, né? Então, quando nós pensamos em como os nossos pais confiaram em nós, a reciprocidade, né? A gente faz uma coisa para um irmão, para um pai, para uma mãe, e isso retorna para nós. E a autonomia, ou seja, nos criar com a confiança de que nós sejamos capazes de fazer as coisas, não é? Para que nós sejamos seres livres. Então, nós precisamos pensar se nós estamos fazendo isso conosco mesmo, se somos seres de confiança, se nós somos seres que trabalham no dar e receber, não é? Ou no receber e doar. Porque essa questão da reciprocidade na sociedade humana é algo que nós precisamos melhorar bastante, não é? E a questão da autonomia, será que eu sou autônoma? Será que eu faço tudo sozinha ou será que eu preciso pedir alguém para fazer, para me ajudar em todas as coisas, não é? Eventualmente nós precisamos das ajudas uns dos outros, faz parte e é necessário, porque assim é que nós vamos construindo sociedades felizes, né? Baseados na reciprocidade. Ninguém sabe tudo e pode tudo. Nós precisamos dos outros, como os outros precisam de nós. Então é importante que nós façamos essas trocas. Porém, é importante também que nós façamos muitas coisas por nós mesmos, né? Então,
Pensemos, será que nós estamos fazendo o nosso melhor? Ou será que nós estamos delegando para o outro, às vezes, uma parte da nossa autonomia, da nossa liberdade? E assim nós vamos pensar nas questões de que muitas vezes dentro de uma família, infelizmente, porque os nossos pais também não tiveram modelos muito positivos de processos de desenvolvimento que não foram trazidos pelos pais deles, que não receberam dos pais deles, né? Então existe assim, é uma corrente, né? Um elo que pode se perpetuar pela vida fora, fazendo com que muitas vezes a nossa autoestima seja rebaixada. Uma pesquisa mundial feita há poucos anos atrás detectou que de 100 mensagens que uma criança recebe durante o dia, cerca de 32% são positivas e 68% são negativas. Então a gente começa a perceber como isso vai minando a nossa capacidade, a nossa autoconfiança. E daí nós vamos então pensar nos prováveis impactos que essas mensagens negativas têm no nosso desenvolvimento de personalidade. Alguns deles são nós termos uma autoimagem negativa, ou seja, nós não nos vemos com quão bons nós somos, né? Quão capazes nós somos. A outra é a baixa aceitação. Muitas vezes a gente não aceita a gente mesmo, né? E a gente gostaria de ser uma outra pessoa, como se isso fosse possível, não é? A outra possibilidade é uma intensa autocrítica. Nós muitas vezes não confiamos na nossa própria capacidade, não nos perdoamos por errar, estamos sempre nos criticando, achando que o outro é sempre melhor que nós. E isso vai trazendo uma falta de autoconfiança, que faz com que nós não confiemos que nós sejamos capazes de fazer alguma coisa digna, alguma coisa boa. E por consequência, a gente também não reconhece as nossas conquistas e realizações. E que é algo super importante para que nós possamos continuar crescendo e fazermos coisas cada vez melhores e mais desafiantes. Porque como não somos seres completos, nós precisamos continuar os nossos caminhos para continuarmos crescendo, nos desenvolvendo e nos tornando melhores a cada momento. Uma outra consequência disso pode nos levar ao perfeccionismo, ou seja, exigir de nós uma perfeição que ainda não está no nosso alcance. Nós vivemos num mundo em que as coisas que nós fazemos ainda não são perfeitas. Nós somos seres perfectíveis. O que significa isso? Estamos a caminho da perfeição. E a perfeição virá na medida em que nós fizermos o melhor de nós mesmos, aonde quer que estejamos. Outro provável impacto de termos uma autoestima rebaixada é fazermos escolhas inadequadas. E essas escolhas muitas vezes têm a ver com escolhas de trabalho que muitas vezes a gente aceita porque a gente precisa e acha que não merece algo melhor. Escolhas de amigos que muitas vezes, né, vão tirar muito mais proveito da gente ao invés de fazer a reciprocidade que nós comentamos ali atrás, né? Ou seja, eu te ajudo nesse momento e quando eu precisar de ajuda, você me oferece ajuda e assim nós vamos juntos. E muitas vezes isso não acontece. Escolhas inadequadas também do ponto de vista afetivo. Quantas vezes uma pessoa, seja homem ou mulher, que não tem uma autoestima saudável, uma autoestima elevada, acabam se unindo a parceiros e parceiras que não trazem benefícios ao relacionamento. Pessoas que muitas vezes são tóxicas e que vão deixar mais impactos negativos ainda nas nossas personalidades. Um outro impacto que pode acontecer quando nós temos uma autoestima rebaixada é a tendência de agradar aos outros, negando as nossas próprias necessidades. Então, são pessoas que muitas vezes se esforçam demais por agradar ao outro e não agradam a si mesmas. E muitas vezes nem percebem que o outro não está agindo de uma forma recíproca.
A outra possibilidade é entrarmos na questão do egoísmo, né, e suas perdas. Como muitas vezes, né, a pessoa pode é, ter sido tão explorada por familiares no ambiente de trabalho ou por parceiros afetivos e amigos, que acaba entrando numa fase mais egoísta, não é? Começa a devolver para o outro aquilo que o outro fez para ela. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós acabamos deixando de fazer trocas e de nos enriquecermos com os outros, porque nós entramos muito dentro de nós mesmos. E isso muitas vezes pode vir por conta de todas as questões acima, né, dos itens que nós já comentamos. Outras consequências podem ser a compulsão ao trabalho, porque a pessoa não quer ter tempo de estar consigo mesma. Talvez também uma compulsão às compras, né? Que a pessoa quer preencher um vazio que é afetivo, não é material. A compulsão à comida também, pelo mesmo motivo. Pode também começar a ter exageros com procedimentos estéticos, muitas vezes até colocando a própria vida em risco, porque não gosta da imagem que ele vê no espelho e quer ser igual a uma outra pessoa. Aos vícios de todas as formas, né, para trazer uma compensação por um vazio afetivo. Então, muitas vezes, nós acabamos negando as nossas necessidades, deixamos de olhar para nós, de nos amarmos, de nos aceitarmos, de perdoarmos pelas nossas fragilidades e acabamos usando atividades compensatórias para aliviar um vazio ou uma tristeza que nós mesmos muitas vezes não conseguimos identificar. Então, atitudes que podem fortalecer a nossa autoestima. Uma delas é aprender a dizer não. Muitas vezes nós nos sentimos culpados por dizer não, mas é importante que a gente analise a situação e a pessoa, o pedido que está sendo feito, para que a gente diga não, se for o caso de usar o nosso poder de decisão para proteger os nossos próprios interesses e sentimentos. Então, nós devemos também impor limites nas pessoas. Muitas vezes, determinadas pessoas nem percebem que elas estão extrapolando uma barreira e que elas estão desrespeitando as outras. Então, é importante que nós coloquemos esses limites para que a própria pessoa comece a perceber o que ela faz com o outro para que ela possa se melhorar. Outra atitude é valorizar as nossas qualidades. Todos nós temos qualidades e quanto mais nós as valorizarmos, mais elas crescerão e menores serão as nossas fragilidades. E aí nós vamos olhar para as nossas fragilidades e vamos buscar trabalhá-las para que elas se tornem qualidades. Outra atitude que fortalece a nossa autoestima é evitar relacionamentos destrutivos, tóxicos, em quaisquer áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos afetivos, nas amizades, em qualquer contexto da vida. Outra, ter pensamentos positivos. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Pensemos bem, pensemos positivamente a nosso favor sobre nós mesmos, para que, em segundo lugar, nós possamos ter pensamentos positivos em relação às demais pessoas e às situações acontecendo no mundo. Outra atitude que fortalece a autoestima é a criação de projetos, ou seja, de estabelecer metas, não é? Porque as metas fazem com que nós saiamos do lugar. Se nós não temos metas estabelecidas, nós ficamos ali, parados, procrastinando coisas, sem saber para onde irmos. Isso me faz lembrar uma cena daquele filme Alice no País das Maravilhas, em que o coelho começa a correr e aí chega num ponto, né, que ela correndo atrás dele, ela chega numa encruzilhada e ela não sabe qual caminho tomar, porque ela não sabe qual foi o caminho que o coelho, que foi mais rápido que ela, entrou.
E aí, de repente, olhando ali em torno, ela olha para cima e vê o gato, né, em cima da árvore, deitadinho lá, né, relaxando e tal. E ela pergunta: Senhor gato, o senhor viu para onde foi o senhor coelho? Aí o gato pergunta para ela: Você sabe por qual caminho seguir, né? Ela falou: Não, eu não sei. Aí ele disse: Bom, se você não sabe por qual caminho seguir, você pode pegar qualquer um, né? Então, a importância da gente ter metas para que elas possam guiar os nossos caminhos, para que nós possamos fortalecer a nossa autoestima através das realizações das nossas metas. Ter um hobby também é muito interessante, né? E aí qualquer pessoa, né, pode decidir se quer um hobby que tem mais a ver com esportes, com a parte mais intelectual, com ajudar o outro também pode se tornar um hobby e faz muito bem para nós. Outra atitude que ajuda muito a fortalecer a nossa autoestima é cultivar as amizades, amizades saudáveis que trazem as trocas, não é? Amizades aonde um está próximo do outro, aonde nós recebemos apoio e damos apoio quando há necessidade de um lado e de outro. Fazer planos e sonhar é muito bom, não é? Quem tem sonhos e acredita que pode realizar, vai em busca deles e, consequentemente, é uma pessoa mais feliz. Cuidar de si mesmo em todos os sentidos. Cuidar da alimentação, do descanso, da diversão, do trabalho, cuidar do outro, que também muitas vezes é cuidar de si mesmo, não é? Porque quando estamos num relacionamento afetivo, seja ele familiar, de amizade ou um relacionamento amoroso, cuidar de nós implica cuidar do outro, e cuidar do outro também implica cuidar de nós. Vejam a reciprocidade também aqui, né? Uma outra atitude que nos ajuda a fortalecer a autoestima é não deixar que as críticas alheias nos derrubem. Por quê? Muitas vezes aquele que critica não sabe, muitas vezes, das nossas dificuldades e do empenho que nós tivemos para chegar aonde nós estamos. Então, olhe para si mesmo, confie em si mesma e vá em frente, não se preocupando com as críticas que os outros façam. E, em último lugar, também é aprender com os erros. Nós não temos um manual de como viver, não é? De como fazer, olha, siga por esse caminho aqui, siga esses passos que vai tudo dar certo, né? A vida muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um ensaio de tentativas e erros. Aprendamos com os nossos erros, porque eles nos ajudam a não repeti-los, nos ensinam muitas coisas e nos fortalecem. Então, uma autoestima elevada é um ingrediente indispensável para melhorar não apenas a nossa vida, mas as vidas de todos com quem nos relacionamos, pois esta traz consigo o desenvolvimento da empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, entendendo o outro sobre o ponto de vista dele e nos perguntando, não é? E se eu estivesse naquele lugar, como eu me sentiria? O que eu faria? Então, a empatia, eu estou trazendo aqui um pensamento do André Luiz, um autor a quem eu muito admiro e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, ele diz: quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce, a partir daí, uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Gostaram desse pensamento? Eu adoro esse pensamento porque para mim ele faz muito sentido. Então, quando eu olho o outro com os olhos do coração, eu percebo as fragilidades que o outro tem, porque elas também estão dentro de mim. E se eu entendo essas fragilidades no outro, eu vou entendê-las em mim e vice-versa. E assim nós vamos construindo um mundo de compreensão, de trocas, de amor. E as raízes da autoestima estão dentro das nossas almas. O que frequentemente pensamos a nosso respeito tende a se tornar verdade, pois criamos as nossas realidades através dos nossos pensamentos, emoções, palavras e ações.
Pense bem de si mesma e seja feliz. Então, tenhamos cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos, com aquilo que nós falamos. Palavras permanentes, constantes, pensamentos constantes num determinado caminho da vida, vai fazer com que nós estejamos construindo a nossa estrada. Então, pensemos coisas boas, sejamos positivos, mesmo que as situações ao nosso redor não estejam as melhores, mas acreditemos que sobre as nuvens pesadas existe um sol brilhando, existe um céu azul. Se for noite, as estrelas estarão lá. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos vendo aqui embaixo das nuvens não reflete a realidade, não é? O tudo passa. Assim como uma tempestade passa, as tempestades nas nossas vidas vão passar também. Então, se estivermos atravessando um momento difícil, acreditemos, ele vai passar, porque essa é uma realidade. Então, pensemos sempre no positivo, no melhor que estará por vir, façamos o nosso melhor, nos amemos, para que nós tenhamos amor pelo outro em segundo lugar, para que possamos construir uma vida plena. Então, nós vamos falar aqui agora sobre a questão das metas, né? O quão importante é a gente estabelecer metas. E sejam elas quais forem, não precisam ser metas grandiosas. Pode ser, por exemplo, eu não sei cozinhar, então eu quero aprender a cozinhar. Vai lá, tente. Sem dúvida que no primeiro momento, né, na primeira tentativa, na segunda, alguma coisa pode não sair muito bem. É normal que seja assim, não é? As coisas vão melhorando na medida em que nós vamos praticando-as. Lembrem-se daquele tema, né, ou daquele ditado. A prática leva à perfeição. Então, quanto mais nós fizermos algo, mais perfeito, né, estará. Então, busque qualquer que seja a sua meta, não é? Aquilo que você quer superar de limitação e vá em frente. As metas também nos desafiam a vencer crenças limitantes, ou seja, aquelas, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu vou ver se eu vou conseguir. Não acredite, tudo é possível quando nós colocamos o nosso empenho em fazer algo. Então, coloque metas na sua vida todos os dias, não importa quais sejam. As metas também permitem que nós sejamos mais tolerantes em relação a falhas em outras áreas da vida. Óbvio, ninguém é perfeito. O único ser perfeito que passou pelo nosso planeta se chamou Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui em processo de crescimento, de aprendizado. Então, perdoe-se e continue crescendo, fazendo o seu melhor para superar as suas fragilidades. O estabelecimento de metas também nos mostra que a vida é um processo. É diferente dessa geração fast tudo, né? Assim, pessoal que nasceu na época do McDonald's, né? As gerações que vieram para cá, tudo é fast, né? E na verdade, nada na vida acontece num toque de mágica, né? Num piscar de olhos. Nós precisamos criar metas e darmos vários passos para que ela possa chegar no processo final. E aí é legal porque quando a gente chega lá no final dessa meta, a gente vai perceber que nós crescemos tanto e aí temos outras metas pela frente. E aí nós vamos estabelecer outras num processo contínuo de desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, porque os dois estão ligados, não é? As nossas profissões nos ajudam a sermos pessoas melhores. Sendo pessoas melhores, nós também seremos profissionais melhores e, consequentemente, seres humanos melhores que contribuirão para a construção de um planeta melhor. Então, eu preciso me amar, me cuidar, me mimar e me querer bem, ser simpática e doce comigo mesma. Por quê? Porque ninguém pode fazer por mim o que eu devo fazer. A minha autoestima não precisa de ninguém além de mim mesma, até porque eu não posso delegar para o outro a responsabilidade do amor que eu tenho que ter por mim mesma.
Então, façamos isso, aonde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, nos amemos, nos aceitemos e vamos continuar a trabalhar para superar aquelas fragilidades que todos nós temos e vamos ter, porque o caminho da perfeição está muito distante de nós, mas nos aceitemos e nos amamos, nos aceitemos e nos amemos com o que nós temos hoje, sempre caminhando para nos melhorarmos. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês esse pensamento de um pensador alemão, do qual eu gosto muito da obra e que eu acho muito bacana e que levo sempre para a minha vida. E o nome dele desculpa, porque ele morreu em 1832, ou seja, há quase 200 anos. E o nome dele era Johann Wolfgang von Goethe. Então vamos lá, pensamento do Goethe. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. A de que no momento em que nos comprometemos, a providência move-se também. Toda espécie de coisas ocorrem e acontecem para nos ajudar que de outro modo não teriam ocorrido. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda sorte de incidentes, encontros e assistência material que nenhum homem sonharia que viesse em sua direção. O que quer que você possa fazer, ou sonha que o possa, faça-o. Coragem contém genialidade, poder e magia. Comece-o agora. Deixo você com esse pensamento, essa mensagem do Goethe, para você começar agora o sonho que você tem na sua mente. Acredite em si mesma e vá em frente. Então, se você tem um sonho, persiga-o, porque este deve ser realizado. Lute por aquilo que você deseja. Acredite em Deus e em si mesma. E lembre-se sempre de que não há limites para quem tem a capacidade de sonhar e lutar para realizar-se. Então eu desejo com todo o meu carinho, que você lute e vença, que sonhe e realize, que ame a si mesma, ao outro e seja feliz. Feliz Dia da Mulher 2021. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!